Shalom, shalom, que a paz esteja com todos. Desejamos a todos aqui que estão fazendo nossa comunidade. O Pessa ainda, né? Termina agora quarta-feira. E louvamos ao Eterno por todas as coisas que nos acontecido. Nossas comemorações estão quase terminando, né? É do primeiro mês, primeira festa, o Pessa. E também já mando um abraço aí para nossos amigos que estão se inscrevendo no canal, né? Meu amigo Antônio Neto, né? Nosso aqui em Parnaíba, e o Zequinha, grande Zequinha, que o Eterno tem feito grandes milagres na vida dele. Então, vamos ao chamar e vamos começar mais uma vez a segunda parte, que fala de 10 de mil razões porque não comemoramos o Hanukkah. Mas antes disso, vamos fazer aquela prece maravilhosa de Shema Israel. Vocês estão vendo os gatinhos, né? Não é aqui, é os gatinhos que nasceu. Mas é uma bênção, são vida. Então, vamos que vamos. Shema Israel, Shema Eloheinu, Shema Yad, Waetad Shema, Eloah Afka, Lebabak Afka Nafsha, Afka Meldag, Vayu Adebar Ele, Shano Kian Sabak, Yo Alebabak, Ushanetim Alebanek, Udaber Tabim, Avshimitak Babetek, Avritak Baderek, Bashkabak Yofkumar, o Kachitim Maluta Liadet, Vayotat Fort Benenek, o Katatim Amazot Betek Mafsharek. Louvado seja o Eterno em nossas vidas. Então é o seguinte, ainda falando sobre o Hanukkah, lembra que a gente estava falando a última vez sobre a falsa história, né, do azeite que durou 8 dias, milagrosamente. É o que conta a história, né? Mas vemos que no livro de São Macabeus, que conta a história do que aconteceu na guerra, né? Mas lá não conta nada. Quem viu meu último vídeo sabe que não tem essa história de tal milagre que durou um azeite durante 8 dias, um único óleo. Um único óleo durar 8 dias, chama de milagre de Hanukkah, mas isso não é verdade. Então assim, no milagre do azeite, de acordo com a história, que eles falam que mais uma vez durou 8 dias por causa do sacrifício do Sucote, que se prolongou por 8 dias, que não eram capazes de ser oferecido devido aos gregos, né? Que aconteceu na guerra que estava lá. Agora, o que realmente aconteceu, reformulando a pergunta que eu fiz no último vídeo, porque foi um milagre de azeite. E por que foi acrescentado a festa de Hanukkah? Por que foi acrescentado essa história? O que deu a ideia de estar acrescentado mais uma vez nesse aí? Bom, primeiro que os fariseus lutaram e sofreram, vamos dizer, com os reis armoneus. Isso eu já falei, mas só recapitulando, como a dinastia dos armoneus ao longo do tempo se tornou, como vou dizer, helenizada, né? Os saduceus, adversário dos rabinos, aliado com os asmoneus. Houve essa divisão, essa guerra, né? E aí fica aquela pergunta, a versão rabínica, de acordo com diz, a versão rabínica para os macabeus, ela pode ser resumida com a seguinte pergunta. Essa é a pergunta que está escrito aqui, olha só, vou ler para você aqui, ó. Como poderia o milagre ter chegado através de uma família que viria a ser tão mal? Como é que esse milagre apareceu de uma família tão perversa? Como foi que isso aconteceu? Então, aliás, dentro de 150 anos, como eu tinha falado, as duas catástrofes seriam a base do mundo judaico. A primeira catástrofe, logo, foi a destruição do segundo templo, no ano 70, depois da construção. Após o que? Uma guerra. Inicialmente, o que aconteceu? Foi apoiada por muitos dos rabinos. A segunda catástrofe, ela teve lugar no ano 65, depois da destruição, quando a revolta de Bar Kokhba, que falhou, né? Que no caso com sua falha de Bar Kokhba, trouxe a morte de dezenas de milhares, talvez até mesmo centenas de milhares de judeus que acreditavam que Bar Kokhba, ou Bar Koziva, achavam que ele era o Messias daquela época e deu no que deu, né? Uma história, se você ver sobre os falsos profetas, você vê lá que eu falo sobre o Bar Kokhba. Então, dê uma olhada no nosso canal, você vai ver que você vai gostar. Essa revolta, ela falhou. Ela falhou, por quê? Mas só que os macabeus, sem liderança rabínica, lógico, ganharam a guerra
e libertaram o país. Olha só que estranho. Aqui nós temos a sensação, como você, a sensação rabínica para a guerra, e nenhum milagre acontece. Você vê que tem a guerra, que é aquela coisa toda, mas ninguém se fala do tal milagre do azeite que durou aceso durante 8 dias. Ou você falar da guerra de Bar Kokhba, ou você falar de muitas outras coisas, mas não se ouve falar desse tal milagre que é citado, né, por alguns irmãos Yehudim. Agora, por quê? Foram os rabinos menos merecedores de milagre do Criador do que os macabeus e seus aliados, os saduceus? Será que foram tão menos merecedores assim? Pior ainda, pior é que as orações de Hanukkah é estabelecida muito antes de Bar Kokhba, que glorificam a guerra dos macabeus, e como vou dizer, e não foi qualquer menção, aliás, não falaram qualquer menção sobre o azeite. E para piorar, é que os rabinos, eles não podem simplesmente falar sobre isso. Por quê? Porque os rabinos não podem simplesmente remover ou editar um texto que foi amplamente conhecido em todo o mundo judaico. Ou seja, todos os judeus, toda a comunidade judaica sabe dessa história, mas sabem também que não existiu tal milagre, o tal milagre do Hanukkah. Acredito eu que a resposta rabínica para este problema foi empurrar, né, gradualmente de lado a vitória dos macabeus, que era o verdadeiro milagre de Hanukkah, e substituíram como milagre do azeite. Então, sim, essa guerra foi um verdadeiro milagre, porque muita coisa estranha aconteceu e nunca foi falado sobre tal azeite. Então, até chegou ao momento, aliás, até chegar o momento em que o Talmud ele foi codificado. Então, é o seguinte, então, o milagre do azeite tornou-se por entendimento como vou dizer, tornou-se por entendimento uma normativa do Hanukkah, mais uma falácia, né? Mais um acréscimo que eles colocaram sem sentido. Onde a falsa história do milagre do azeite é bem conhecida, mas a verdadeira história da sangrenta luta dos macabeus contra os gregos não é. Olha, interessante, que é muito mais fácil você saber do que aconteceu, do tal azeite, do tal milagre, do que você saber da história do que aconteceu na guerra dos macabeus, naquela guerra que os judeus participaram. Então, assim, antes da gente se aprofundar no fundo da história de 2 Reis 17, um fundo relativo aos eventos que levaram à demissão e exílio de Israel no século 8, antes da Era da Construção, é necessário, claro, cerca de 2 séculos antes, né, de uma Israel unida. Ela tinha atingido o seu pico sobre a liderança de Saul, Davi e Salomão, né? No entanto, após a morte de Salomão, vou dizer, uma guerra civil eclodiu, e do antigo Reino Unido dividido em 2 reinos, Judá no sul e com Jerusalém, lógico, como sua capital, e Israel no norte, cuja capital ela foi finalmente criada em Samaria, por isso tem as questões do samaritano. Os 2 reinos lutou por quase 2 séculos antes da Síria destruir o reino. Houve aquela guerra na Síria para invadir e tentar dizimar o povo do reino do norte de Israel. O livro de 2 Reis aponta, ele implica que os samaritanos descendem de povos deportados pelos assírios a partir de outras partes do vasto império durante o século, se não me engano, o 8º século. Só que eles dizem que nós somos parte desse povo da Síria, mas isso não é verdade, isso é uma falácia. Se você ver meus vídeos atrás, eu falo sobre esse assunto, né? Então, só refalando do que se disse aqui. Então, olha só, eu vou ler uma coisa interessante para vocês sobre este assunto. Olha só o que diz aqui, ó. O governo assírio trouxe gente da Babilônia, de Cuta, Ava, Hamate e Servavaim, e estabeleceram a cidade de Samaria para substituir os israelitas. Olha só essa história. Eventualmente, o termo cutianitas, isto é, pessoas de Cuta,
às vezes também referido coletivamente para denotar novos colonos, tornou-se o nome dos israelitas para samaritanos. Olha a tendência para prejudicar o povo. Tornou-se o nome dos israelitas samaritanos e uma palavra de desprezo por essas pessoas geneticamente e religiosamente impuros. Olha como é que eles encaram o povo samaritano. Eles chamam a gente de impuro. Diz que a gente é mistura de culta, a gente vê o pessoal de mistura do povo de Rava, de Ramat, de Sefavaim. Enfim, ele diz que nós somos povo misturado. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Somos povos israelitas samaritanos, somos descendentes do povo de Efraim e Manassés, filhos de Yosef. Isso já foi comprovado até por DNA, que temos o DNA, o mesmo DNA judaico, é o mesmo DNA nosso. Então não adianta ele querer empurrar a gente para dentro de uma vala que não existe. Então é o seguinte, esse nome também ele foi adotado por Joséfo. Por José, lembra Flávio José, o tal historiador? Então, em uma das suas antiguidades judaicas, na sua polêmica contra o samaritano, ele fala tendenciosamente contra o povo. Você vê que de qualquer jeito as pessoas querem derrubar o povo do Reino do Norte, mas o Eterno é maior. Então, assim, de acordo com a versão judaica da história, os samaritanos são um povo misto de pessoas, sendo nativo ou habitante de Samaria, um território distinto, ou, como vou dizer que eles dizem, uma região no centro da Palestina. A questão agora é saber se há alguma verdade nessa versão da história. Será que é verdade? Será que os samaritanos têm essa tendência? Será que eles são um povo misto? Samaritanos ou samaritanos? Como mencionado anteriormente, a versão tradicional das origens do samaritano é baseada lá em 2 Reis 17. O versículo em questão, vou ler para vocês, é o versículo 29, que é de 2 Reis 17, 29. Olha a maldade que ele faz com o nosso povo. Que diz o seguinte, que a palavra hebraica, no caso Shomronim, ou Shomeronim, parece e é geralmente traduzida para o português como samaritanos. Mas cada nação ainda faz, vou dizer, mas cada nação fez deuses da sua própria e colocou nos santuários nos altos que os samaritanos tinham feito, em cada nação nas cidades que habitavam. Ou seja, o texto tendencioso dele fala que nós colocamos deuses, tá entendendo? O Choronim, que aparece em 2 Reis 17, 29, está associado à adoração de ídolos. Então eles dizem que nós, o povo, era idólatra. Eles falam que o nosso povo samaritano era idólatra, né? Chama-se Chamerim. Por que chama-se Chamerim? Que no caso é guardiões ou observadores da Santíssima Torá. Os israelitas samaritanos fazem uma distinção clara entre o quê? Entre os seus próprios antepassados e os habitantes de Samaria. Tem uma distinção, uma diferença muito grande. Por exemplo, na parte de Samaritano, na Crônicas, segundo Crônicas, que corresponde a 1 Reis 17, da Bíblia hebraica, lógico, o relato bíblico, ele dá a função, aliás, da fundação de Samaria, por Onrim, é seguido, eu tenho uma nota que eu quero ler uma nota para você, que diz o seguinte, por uma nota que explica que os habitantes de Samaria e suas cidades vizinhas foram chamados de Shomronim, após o nome Shomron. Então eles, tá entendendo, estão querendo colocar a gente na história como saímos de um povo idólatra, mas não é verdade. Na verdade, uma longa linha de samaritanos já salientou este fato, que infelizmente é ignorado pelos judeus. E não só pelos judeus, mas também pelos grandes missionários que vão para lá e ficam fazendo vidinho sobre a questão do samaritano e dizem que eles é um povo misto, mas isso é fake, é mentira. Por exemplo, há cerca de 100 anos atrás, né, eu vou ler aqui uma declaração de James Montgomery, que ele diz o seguinte, olha só o que ele destacou uma coisa sobre o samaritano. Chama-se pelos antigos apelidos geográficos, Samerim, que eles interpretam, porém, como significado de observador, ou seja, da lei. Da mesma forma, no dicionário intérprete da Bíblia confirma que os samaritanos preferem denominar-se Chamerim, ou seja, observador, em vez de Shomeronim, ou seja, os habitantes de Samaria. Então, existe uma diferença de Chamerim para Shomeronim. Shomeronim são os habitantes de Samaria, mas nós chamamos Chamerim, que significa guardiões da Torá, é o que nós somos, guardião da palavra do Eterno, dada por Moshe Rabbeinu, que a paz seja com ele. Então, a enciclopédia judaica,
sobre a entrada do samaritano, ela diz o seguinte: orientação pouco obtida a parte do nome samaritano. Então, assim, você vê que o dicionário intérprete da Bíblia hebraica fala quem nós somos. Já o dicionário, a enciclopédia judaica da entrada do samaritano, ela não tem muita informação. Por que não tem informação? Porque eles não querem que você saiba quem nós somos. A Bíblia usa o nome de Shomroni. Onde é que você viu isso? Lá em 2 Reis 17:29. Mas isso provavelmente significa samaritano. Samaritano. Os samaritanos usam o nome em tudo, né? Que há muito se chamava Shamerim, ou seja, guardiões ou observadores da verdade, da Emet, ou seja, da verdade. Tanto as formas curtas e longas estando em uso constante em suas crônicas. Ou seja, dentro das crônicas samaritanas sempre são chamados de Shamerim, sempre guardiões, né? Nós levamos o nome Shomronim, que significa habitante da cidade de Samaria, construído por quê? Por Onri, né? Isso lá em 1 Reis 16:24, onde a provável origem da palavra Shomronim está a ser encontrada, né, nesses documentos. Se você procurar a história, você vai saber direitinho. Isso no site do Samaritano. Se você procurar comunidade israelita samaritana Aturá, João Rei, viu? Então, essa segunda parte desse vídeo que eu estou falando para vocês, que foi a questão do estudo do estudo dos 2 Reis 17, né, que se, ainda continuando falando sobre isso, existem declarações semelhantes também que pode ser visto na edição mais recente da Enciclopédia do Judaísmo. Ao contrário das informações dos judeus e missionários, o uso do termo Shomronim, lá em 2 Reis 17, não diz nada sobre as origens dos samaritanos. Por quê? Porque esta palavra significa morador de Samaria. Não tem nada a ver com aquilo que eles enfatizaram, que eles, como vou dizer, idolatraram ou quiseram nos culpar de alguma coisa. Tá entendendo? Então, agora que a questão dos nomes, que diferenciam os samaritanos dos habitantes de Samaria é tratada, vamos agora passar vou aqui no texto aqui, para a reivindicação dos judeus e missionários, que diz que o samaritano, como povo distinto único, surgiu depois do exílio do Reino do Norte de Israel e o reassentamento de estrangeiros na área sob o rei, domínio sobre o rei Sargão II, depois de 722 antes da conjunção. Então, assim, você vê que é muito mais fácil você provar a nossa existência e do que nós fazemos, do que você provar da existência de um tal milagre que nunca existiu, um tal de milagre de Hanukkah. Lá em 2 Reis, capítulo 17, verso 18 ao 24, existe uma narrativa, mas fica aquela pergunta, mas será que em 2 Reis 17, verso 18 até o 24, será que aqui é uma narrativa histórica ou será que é um absurdo histórico? Quando você vê ali, olha só, a narrativa aqui de 2 Reis 17, verso 18 e 24, relata que a população de Israel, em sua totalidade, foi deportada e trocaram uma população para uma população estrangeira. No entanto, a evidências arqueológicas mostram que essa narrativa está incorreta. A arqueologia mostra que nosso povo sempre foi o povo do Reino do Norte, sempre fizemos parte de Israel e que nada daquilo que foi falado por Deus é verdade. Ou seja, uma população estrangeira. No entanto, meus irmãos, é que a arqueologia da estimação da população em Israel mostra que na Idade do Bronze Médio, do segundo século, entre 2000 a 1550, era aproximadamente, como vou dizer, 144 mil na Idade Média, aliás, na Idade do Ferro, entre 1200 e 1586, antes da conjunção, durante o período da monarquia dividida, a população do Reino do Norte ela chegou a quase 600 mil. 600 mil. Durante o quê? Uma pesquisa da Judéia, né? Fala que Samaria, e vou ler aqui um texto para você que fala assim, Samaria e Golan, realizado em 1967 a 68, sugere um total de 560. Por outro lado, Roland de Vox, estimativa da população total durante esse tempo está em torno de 800 mil habitantes.
Ou seja, o governo assírio Sargão II foi o responsável por derrotar o reino do norte de Israel e enviá-los para o exílio. Ou seja, uma inscrição assírica, desde a época de Sargão II, registra que ele deportou 27.290 prisioneiros de Samaria, o que sugere um despovoamento da ordem de 5% da população de Israel. Assim, 95% da população de Israel permaneceu. Olha só, se foi levado alguém dali, só foi 5%. No caso, foi aquele povo que foi para a Judéia, se juntar com o povo da tribo de Judá, porque os samaritanos mesmo nunca saíram de lá, nunca foram povo idólatra como o pessoal imagina. Então é o seguinte, assim, 95% da população permaneceu. Também pode-se afirmar que os reis assírios, e suas inscrições reais, eles tenderam a exagerar o número de exilados, como eles consideram um número maior para mostrar a extensão de seu poder e força, né? Então eles exageram o número. Aqui é o seguinte, aceitamos isso, então o número real, o número total de povo exilado seria ainda mais reduzido, seria bem menor. Estamos essencialmente à esquerda, com a maior parte da população intacta. A maior parte da população samaritana está intacta no lugar sagrado. Só que, obviamente, há um problema histórico muito sério aqui, com o signo dos Reis 17, verso 18 a 24. Existe um terrível problema. Comentado sobre essa discrepância histórica, e com isso prejudica a Bíblia sobre o crédito das origens dos samaritanos, né? Ezra Kroll, ele diz o seguinte, ele tem um comentário dele aqui que fala o seguinte: esta é uma prima facie evidência de que a maior concentração de pessoas permaneceram na província pelo menos até o 6º século antes da comum. É claro que a história das origens samaritanas na Bíblia deve ser uma observação semelhante que foi feita por Gorgias cerca de 30 anos atrás. Olha uma ação, usando a estimativa de Roland Vaux de 800 mil pessoas no Reino do Norte, Israel, e a inscrição da época de Sargão. Ele diz o seguinte, eu tenho umas cartas dele aqui, Cogen diz o seguinte, se este é de todo precioso implicaria a expulsão de cerca de 3 a 4% da população, não há muito estresse pode ser colocado sobre o próprio teor dos anais assírios, mas gostaria de sugerir, esse é ele falando, mas gostaria de sugerir as circunstâncias de um cerco que confirma que a maioria dos deportados teriam sido os habitantes da própria Samaria, sem dúvida, incluindo muitos que tinham ido lá refugiados durante o cerco. Ou seja, quem foi deportado ali, esse povo, essa porcentagem de 5 a 4%, foram o povo que fugiu de outro local e se refugiou com o povo de Samaria, e não os samaritanos. Tá entendendo? Então, em 2 Reis, capítulo 17, ele é tendencioso. Por quê? Porque primeiro que foi traduzido da forma como eles bem entenderam, escreveram contra o povo, é um livro judaico. O Taná é um livro judaico, e eles mostram uma história totalmente distorcida da realidade. Tá entendendo? Então, assim, assim como foi a questão do milagre suposto milagre de Hanukkah, que nunca houve um milagre de Hanukkah. Uma vela, um óleo que queimou por 8 dias consecutivos, com um tiquinho de não existe, porque nem José, nem Flávio José, nem o Talmud, nenhuma escritura da época, muito menos da guerra, de Bar Kokhba, fala que houve tal milagre de Hanukkah. Não fala nada sobre uma tal vela que queimou durante, lamparina que ficou acesa durante 8 dias só com um tiquinho de óleo. É muito mais fácil você aceitar que houve um milagre da guerra de Bar Kokhba quando o povo todo não foi dizimado. Isso foi um grande milagre. Mais do que você afirmar que houve um milagre de uma lamparina que durou 8 dias, né, ligada durante o dia da festa do Sukkot. Não faz o menor sentido, tá entendendo? Então eu espero que você tenha entendido essa segunda parte. A terceira parte do 2 Reis 17, que também sempre falo do Hanukkah, a gente continua na próxima. Eu espero que o Eterno te abençoe, a gente multiplique a tua vida. Por quê? Porque aqui só falamos a verdade como ela é, sem medo, sem nenhuma, como vou dizer, capa, tá entendendo? Sem nenhuma deformação. Aqui a gente fala exatamente das discrepâncias que foram mencionadas contra o povo
né? Você vê aqui que o pessoal fala do Frank, um dicionário, o Frank Cruz, um dicionário do intérprete da Bíblia, que ele continua dizendo, que ele fala sobre a questão de 2 Reis 17, né? E Coges e outros sugeriram que a maioria das pessoas afetadas teria sido da classe alta, como seria facilmente como vou dizer, identificáveis como potenciais líderes da resistência. Em lugar dos exilados, os colonizadores trouxeram, como vou dizer, os colonizadores não teriam apreciado a maioria, como os israelitas nativos que continuaram a desfrutar e de estar na presença para comprovar que nós sempre estivemos no mesmo lugar, ou seja, a esmagadora maioria da população estava lá presente, e essa porcentagem de 5 a 4%, 4 a 5%, não era o samaritano que foi levado para o exílio, nunca foram. Então é o seguinte, que até porque foi claramente a narrativa de 2 Reis 17 de 2024, né, eles alegam que a população de Israel em sua totalidade foi deportada pelos assírios. E o que acontece? Eles falaram que trocaram uma população estrangeira, né, não é suportada pela evidência arqueológica. A arqueologia nunca disse que o nosso povo foi deportado para algum lugar. Não. Como o samaritano retrata durante o período assírio? De acordo com as crônicas samaritanas, os remanescentes justos que pertencem à comunidade israelita samaritana, que da tribo de Efraim e da tribo de Manassés, filho de Yosef, e de alguns outros de um pequeno número, a parte do resto das tribos de Israel, que não se desvia do caminho da Santa Lei, aliás, nós não adoramos outros deuses, como fizeram nossos irmãos até então, né? O que aconteceu? Nós não nos comportamos como as nações e não abandonamos o local escolhido no Monte Gerizim, né? Gerizim, Betel, mas eles continuam a adorar Hashem Elohim no mesmo lugar. Estão sempre lá, não saíram nem para a direita e nem para a esquerda, né? Mas você tá, eu sou, né? Eu fiz adesão à comunidade israelita samaritana, por quê? Porque é a comunidade que tem os originais desde a antiguidade. Ou seja, Coges, né? Como Coges falou e apontou, mesmo se essa, como vou dizer, essa idealização é desconfiada, ou seja, é descontada na Samaria, nas crônicas samaritanas, é claro que as características religiosas, né, da tarde samaritana não mostram nenhum sinal qualquer de secretismo provocado por como vou dizer, uma mistura israelita nativa, né? Aqui tem uma narrativa que eu quero ler para vocês, diz o seguinte: e aqueles a quem os assírios trouxeram para o país, ao contrário da afirmação dos missionários cristãos, não há nada que sugira que nas crônicas samaritanas que eles adotaram o sincretismo entre a religião dos judeus e seu próprio fundo politeísta. Pelo contrário, as crônicas afirmam claramente o seu monoteísmo durante o domínio assírio, ou seja, quando o povo da Síria invadiu, o povo continuou sendo quem eles são até hoje. Então, se você vê alguma história, vocês samaritanos são um povo misto, não, isso tudo é mentira. Isso é tendência de outras falácias, que a questão do cristianismo, a questão do judaísmo messiânico e dos livros de Flávio José, aquele livro que muitos já leem por aí, chama da História dos Hebreus. Se você vê aquele livro, não fala mais nada do que nada de um livro de contraditório, de falácia do próprio pensamento de José, que jamais foi judeu. E sim um processo. Então, reconhecendo esses problemas básicos do método, os judeus e missionários têm tentado sintetizar, né, as suas opiniões sobre samaritano, em uma conta coerente, resultante ficamos com nada mais do que uma mistura de interpretações com pouca validade. Ou seja, o que você vê por aí são falácias e más falácias. Aqui eu tenho um texto bem que a gente finaliza aqui, diz o seguinte, ó: todos os críticos acreditam que os samaritanos não conhecidos como um grupo étnico religioso, extinto até 722 antes da Constituição, quando acreditam que o termo samaritano foi criado, mas não foi criado. O que sabemos é que a moderna Bolsa Samaritana foi firmemente rejeitada, igualando Shonronim em 2 Reis 17:29 com o samaritano.
Além disso, verificou-se que existem sérios problemas históricos com o signo Rei 17, 1824, que prejudica severamente o relato bíblico sobre as alegações das origens samaritanas. Ou seja, para completar o argumento, vamos reafirmar mais uma vez que os estudiosos modernos que diz sobre o signo Rei 17, sendo a suposta fonte de origem samaritana, seria ele samaritano? Claro que não. Ou seja, a gente vai começar com como vou dizer, um companheiro para os samaritanos estudos bíblicos de 1993. Pode-se aqui considerar um dicionário de referência para os estudos samaritanos quanto a 2 Reis 17, as origens samaritanas. Então, no próximo estudo, que no caso é a terceira parte sobre este assunto, você vai entender mais ainda quem somos nós, a origem do nosso povo e quantas mentiras tenho contado sobre o nosso povo. Então, te desejamos uma shalom, que a Deus esteja contigo, te abençoando e aquele abraço. Curta, comente e compartilhe e que a Terra te abençoe. Shalom.